Oi, galera. É o seguinte, já faz um bom tempo que eu não venho aqui no canal para dizer o que tá acontecendo na minha vida. A primeira coisa que eu vou querer declarar, né, é o seguinte: eu não tô querendo dar nenhuma indireta pra ninguém. É que realmente, como não é uma coisa muito dita, é só para quem procura, quem pesquisa, que acaba sabendo e fica a par para entender o que realmente é uma fobia social. Vai ser difícil de conseguir entender o que realmente eu quero dizer, mas para quem tem, vai conseguir entender melhor. Eu tenho presenciado, ouvido de outras pessoas e também ouvido para mim, que tenham dito na minha frente, na minha cara, de que não tenham entendido o que realmente é uma fobia social, que é um grande impedimento. Até para quem tem fobia social, comparando com os outros casos de quem tem, não tem a mesma situação de passar os mesmos problemas. Pode ser que quem tem fobia social, comparando com outro, digamos, eu com outra pessoa, não vai ter as mesmas dificuldades. A mesma dificuldade de querer pegar um ônibus, ir no metrô, comer na praça de alimentação num shopping, ir num barzinho. É N, N situações. Agora, o que está incomodando é que quando a pessoa tem a fobia social, não é uma desculpa, é uma realidade. Isso incomoda demais. Não é uma coisa fácil de se enfrentar. Para isso que foi criado o Gabriel, que é o administrador do grupo no WhatsApp Seremos Livres. Criou esse grupo com a intenção para estar compartilhando entre os outros usuários que também têm fobia social. Eu não tenho comparecido muito, realmente tenho me ausentado, mas eu tenho acompanhado que as pessoas têm evoluído, têm conseguido apoiar uns aos outros, então conseguem desabafar e estarem se apoiando para melhorar situações. Mas lá vai. Eu ouvi também sobre dizer que que, que assim é uma desculpa. Isso não é realmente uma doença mental. Que além de ser uma desculpa, por estar embaixo das asas dos pais, é considerável como uma pessoa mimada que não corre atrás da vida. Está muito enganado. A gente tenta
digo em nome de todas as pessoas que têm fobia social. Tentamos um monte de coisa. Pode ver, eu, comparando a 1 ano e alguns meses, é que agora eu não vou fazer as contas, mas do que o que eu estou fazendo acompanhamento psicológico com a psicóloga e com a psiquiatra, eu tô totalmente uma outra pessoa. Ainda vou melhorar, ainda vou conquistar muitas coisas, mas para quem já me conhecia há 1 ano e alguns meses, aí vai uns 2, realmente houve uma grande evolução. Então, a gente não é uma pessoa de dar desculpas. Isso é realmente uma doença mental. Não que sejamos incapazes, mas dá uma dificuldade para a gente conseguir fazer coisas comparando ou agregando pessoas que não tenham fobia social. Então, não é que seja uma pessoa mimada porque quer estar embaixo das asas da mãe, do pai, por questão de que tá ótimo, então não vou sair desse lugar. É porque realmente é difícil. É que eu fico inconformado de ouvir esse tipo de coisa. Por isso que dá 7 minutos e pouco. Mas acho que eu vou até separar esse vídeo porque realmente, senão o pessoal vai pular e nem vai ver o final. Então, é que dá uma raiva de que não entendem que realmente fobia social. Ai, nossa, é difícil passar por isso. Não é fácil. Mas, enfim. Vamos às novidades. Bom, ah, do que eu poderia dizer é o seguinte. Do meu curso de cabeleireiro, estou progredindo cada vez melhor. Eu estava super preocupado, palpitando, muito ansioso. Tô nem aí para o que vão pensar, mas eu tava começando a ter uma... Como é que pode dizer? Tava começando a aparecer do que era considerado a minha dermatite seborreica, que na verdade não é dermatite seborreica, é psoríase, porque aparece em alguns pontos no couro cabeludo, né? Caspa e tava ficando tão nervoso que tava só piorando. No meu primeiro dia que eu fui atender, porque daí acabou as aulas práticas e teóricas, no meu primeiro dia de atendimento, que era com os clientes que pagam lá no salão escola da L'Oréal, eu fiquei tão nervoso que eu nem sabia por onde começar. Claro que eu não fiquei tão estabanado.
eu fiquei respirando bem fundo desde a hora que eu saí de casa até chegar no salão, e isso ajudou realmente a manter um foco, não se perder. Outra coisa que me ajudou foi um livro que tá aqui em casa, que é Praticando o Poder do Agora. É excelente, manteve minha cabeça bem focada. Eu só pensava nas coisas que eu li, então deu um autocontrole. As coisas que a psicóloga me passou também, para não se perder na hora do atendimento. Então, sabe, não deixa a fobia social te controlar. Eu sei que é difícil, mas também é porque eu fiz muitas coisas, frequentei muitos lugares na cara, então isso tem amenizado. O que eu tinha que eu tomava da Eurofarma Wesk, não sei se... Peraí, deixa eu focar. Que era 20 mg, daí passei para cortar o remédio em 15. Eu passei, porque não dava para ficar controlando com um corte de 15, porque daí eu tinha que cortar 2 remédios e juntar depois para fazer a continha, né? Então passei agora pro Exodus, já vem com a dosagem de 15 mg. Olha que deveria talvez aumentar, mas logo que já estava na etapa final das aulas práticas e teóricas, que era em sala de aula com o professor, eu tinha momentos que eu ficava tremendo a mais, que não tinha motivo, porque eu estava cortando na cabeça da boneca, não era com uma pessoa. E realmente que daí me consultei com a psiquiatra e a gente testou, porque não é assim que vai chegar lá e falar ou já dizer, não, você não precisa mais. Vai tentando. Diminuiu, melhorou, só que eu fiquei preocupado de como diminuiu, como é que seria com o cliente. Foi inevitável. Eu tremi no primeiro cliente, que era no meu primeiro dia, cortei o dedo, uns 4 pontos, sangrei, tive que colocar 2 band-aids e 2 cortezinhos que daí pararam de sangrar depois que passei um papel. Tive que que daí era o segundo corte, que daí ficou bem profundo, que eu tive que colocar band-aid. Eu fui no banheiro, né, para colocar band-aid, e eu fiquei respirando fundo, conversei comigo. Aí que tá, eu tentei manter a calma de uma forma de conversar comigo mesmo, procurar forças para não me para essa palpitação, esse nervosismo, essa tremedeira da mão não me dominar. E ainda bem que o primeiro cliente era bem paciente, apesar que não falava muito, mas tudo bem. Bom, eu diria que é o seguinte, por mais que eu continuei, que daí eu ficava levantando o cabelo assim, daí eu ficava controlando
com o pente e a tesoura na mão, eu tentei não passar essa insegurança pelo meu rosto. Então, não foi nada fácil ter esse controle, porque eu ficava assim, com essa cara de tudo bem, mas a insegurança, porque depois seria, ai meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Então, só pra não. Que se a pessoa reparar, daí vai ficar pior ainda. Então nem olhava muito pro cliente. Claro que quando era necessário para dar atenção, aí realmente, né, chamava pelo nome e com todas as exigências, mas também não, sabe? Porque para quem tem a fobia social, o outro dá essa insegurança em nós. Então a gente não deve ligar muito pelo que o outro pensa, o que o outro está olhando, porque nem sempre o que pode ser ou aparenta ser é. Então, eu sei que é óbvio, mas isso para quem não tem fobia social também pensa nisso. Ou para quem, eu me importo tanto pelo que o outro pensa, mas aí que tá a diferença. Quem tem a fobia social vai ficar o triplo. Então daí vai palpitar demais, vai ficar tremendo, vai ter a voz trêmula, vai ter um monte de insegurança que é a quantidade a mais multiplicada do que seria alguém que não tem. Bom, bom, passando do primeiro cliente, fiz o corte masculino, terminou. Aí foi a hora do almoço, não tenho mais problema com a parte da limitação de estar comendo em público. Voltei pro salão e eu fiz questão de passar até do horário, que é das 9 às 3, só para atender na minha vez, né? Porque tem que esperar a vez de cada um, só para eu ter o gostinho no mesmo dia de atender a segunda pessoa. E foi muito bom, porque realmente daí eu iria voltar na outra semana, do dia que eu tenho que comparecer, nervoso, porque daí eu não teria atendido mais uma pessoa. Então, para ficar tranquilo. Então eu auto me cobrei para estar tendo essa experiência. Então, atendi o segundo, claro que foi um pouquinho mais tranquilo, mas não foi aquele jeito de sentir bem, porque daí foi um corte feminino, aí pegou. Mas nada de complicações. Eu falei, eu falei para mim mesmo, eu sei fazer, então mostre, faça e vamos manter o controle. Mas claro que daí eu fui socorrer aos instrutores lá no salão para estarem me ajudando, dar orientada no corte, no ângulo, né? E cada vez mais eu vejo que é o meu lugar. É ali que eu me sinto realizado, que eu me sinto feliz. E quando foi na outra semana, para vocês entenderem que eu comecei na quinta, daí foi da outra semana que é terça e... voltando, porque daí a mente foi além. Eu vou de terça e quinta, comecei na quinta-feira
E aí na outra semana, que foi na terça-feira, agora sim tá correto, é, eu me senti mais confortável, um pouquinho mais seguro para estar atendendo. Que daí foi coloração, daí deu aquela insegurança, né? Mas é isso. Meu, o que poderia passar é que assim, o remédio é muito necessário. A nossa parte de ter uma prática na vida, de a gente, mesmo que não se sinta, porque não corrigindo, a gente nunca vai estar preparado, então a gente tem que enfrentar, e o jeito é começar indo pouquinho a pouquinho, dar o máximo de si, por mais que você ache que não foi, eu deveria ter feito melhor, não foi legal, se deu o máximo de si. Esquece do que os outros vão falar, o que acham. É normal. Por exemplo, eu já estava super bem de estar indo numa praça de alimentação. E eu saí com a família e, meu, no dia o meu olho esquerdo não parava de dar uma tremidinha que, claro que ao olho nu, assim, é só se você estiver muito próximo, você vai ver a pálpebra tá tremelicando, mas não era um tremelicando de longe que vai estar vendo, né, tremer, mas a minha visão, eu via e eu sentia que estava tremelicando. Isso incomodava demais. E eu tava meio inseguro. Mas talvez era do dia, talvez por estar indo num shopping novo, afinal tava indo num shopping, num lugar novo, mas eu já estava acostumado a ir a outros lugares. Eu também tinha ido em lugares novos. Por exemplo, eu tinha ido até num um tipo de um. Não era um barzinho, vai. É um tipo socialite de que você toma café, dá também para beber, mas é um lugar quase meio escuro e é confortável, tudo. Meu, e nem tava lotado. Mas tinha um monte de gente. E nesse dia eu tava super de boa. Agora, nesse dia que foi da praça de alimentação, deu uma insegurança, mas é isso aí. Ficava passando a mão no olho e tentava só dar uma respirada para melhorar. Porque realmente isso acontece. Vai ter dias e isso não pode me impedir. Então, também pode ser que seja uma dica, que realmente é assim. 23 minutos. Meu Deus. De fatos importantes, é isso que tem acontecido. Relacionado à fobia social que eu tenho enfrentado e melhorou bastante. Que mais? Poderia dizer que eu vou ficar aqui pensando e vocês vão ficar vendo o vídeo na minha cara. Bom, teve situações que eu fiquei com uma insegurança de estar comparecendo a certos convites que me chamaram, né? E eu, na cara dura, botei o exercício novamente de não pensar muito sobre a respeito do assunto, só tá resolvendo o que que eu vou levar, o que que eu vou preparar, ou o que eu vou usar no dia, o que mais? Qual o caminho, que horas que eu vou sair de casa, para não pensar no momento em si, como vai ser lá, quem vai estar, o que eu vou dizer para conversar.
E funcionou. E depois, quando acontece a situação, se sente bem. Ah, não era bem assim e tal. Ou, por exemplo, ah, eu não falei muito, não conversei. Mas, bom, daí isso já envolve um pouco do que eu sou. Se eu não abro a boca, é porque realmente eu não tenho nada a declarar e só vou falar se perguntarem pra mim. Eu não vou me envolver na conversa. Agora, também tem casos de que eu não vou abrir a boca porque o assunto não me interessa, eu estou ali mais como ouvinte e eu não vou ficar me cobrando porque não vai dar certo. De, ai, fala alguma coisa, você tá calado. Tô na minha, tô ótimo, tô bem. Se acharem que eu tô muito calado, fazer o quê? Não vou dizer foda-se, mas é que também tem daí um pouco de mim, porque o assunto não tenho nada a declarar, não é que não esteja interessante, mas não tenho ao que argumentar. Então, fico quieto. E daí, de uma dessas situações, dessas saídas, eu, de repente, eu abri a boca para falar e aí eu virei o foco de atenção. Aí o grupo, até gente que tava longe, assim, parou e ouviu, né? Acho que é quase. Nossa, ele tá falando. Não, zoeira. É... E aí eu comecei a falar e comecei a palpitar o coração. Nossa, falei, o quê? Tô palpitando o coração, tô nervoso. Ah, não acredito. Meio que comecei a sorrir mais da situação de mim mesmo, que eu tava sentindo, não pelo que eu estava falando. E levou numa boa e depois falei de novo e depois fui numa outra roda falar, conversar. Aí mudou o assunto, né? Então, daí depois foi melhorando. Então é assim mesmo. Fazer o quê? E. Ah, é. Que eu tava aqui, ó, tremendo. Diminuiu bastante também essas tremedeiras da perna que eu ficava. Sabe? De nervoso e ficar com a perna assim, sabe? Nossa, que bom. Mas eu diria, a respiração é muito importante. Por exemplo, até bocejar tem acontecido muitas vezes. De acordo com a minha psiquiatra, às vezes é o cérebro que está exigindo ah, uma oxigenação que tá com a falta de oxigenar, né? Engraçado, às vezes parece que o português tá meio errado. Será que eu falei errado? Que é isso? Então, é respirar fundo. Claro que você não vai ficar, né? Mas tenta devagar, sem ninguém perceber. E que isso, às vezes, até do medicamento provoca. E às vezes outros medicamentos. Porque eu só tomo esse do Exodus. E antes era do Esk, da Eurofarma. Porque como o extrato de o escitalopram, oxalato, quer dizer, que é o oxalato de escitalopram, ele provoca às vezes a sonolência, mas também tem o Donarém, né, que também eu tomo. Então, né, enfim, né, tá meio... Tem muita coisa, mas vai dar, ó, 30 minutos. É, vou tentar. Mentira, não vou tentar porque eu falei isso na última vez do outro vídeo, que eu ia tentar ficar falando
mais, publicar mais vezes. Ó, deu 30 minutos. Tchau, gente. Que isso? Então, eu só tô dizendo algumas experiências minhas porque realmente não dá. A gente tem que passar por essas experiências, por esses momentos, por essas situações. E repito, é um medicamento da psiquiatra, é o atendimento dela mesmo, né? E, lógico, a psicóloga. São as duas bases e a própria pessoa. Não dá, tem que ser assim mesmo. E tem que passar. Não vai ter um livro com índice, com as etapas para estar enfrentando. E qualquer coisa que queiram me perguntar, que queiram tirar uma dúvida, ah, ou desabafar, ou que estejam passando por uma dificuldade, sintam-se bem-vindos, falem comigo, pode ser por aqui no YouTube, via um inbox, se estiver mais confortável, que também assuntos muito particulares, né, para todo mundo tá vendo, né. Também tem da página Fobia Social, que eu criei do Facebook. A única coisa que eu tenho que atualizar é dizer que o grupo que eu até então tinha criado de WhatsApp, que seria eu como administrador, eu não tenho. Não que não deu certo, é que as pessoas estão indo tudo. Eu estou redirecionando para o grupo do Gabriel, que o nome do grupo é Seremos Livres, que lá tem mais gente, então por que não? Então, se quiserem participar do grupo de Fobia Social, Seremos Livres, que o Gabriel, que é o administrador, podem pedir por aqui no canal ou no Facebook, e aí eu passo o número de vocês para ele, ok? Então, eu acho que eu não falei muito, aconteceu bastante coisa, apesar que deu 33 minutos. Então, é isso. Melhorou muito. Sentindo cada vez melhor. E qualquer coisa assim eu vou tentando atualizar com os vídeos mais curtos. Porque eu nem fiz o índice dessa vez para ficar lendo o que tem acontecido. Se aparecer alguma coisa que seja muito. Sim, de que deu um boom de novidade, de que melhorei e que isso antes eu não teria nunca tenha conseguido. Não, que eu nunca teria antes ter conseguido ter feito. Nossa, tá travando. Gente, eu vou vontade de cortar agora. Eu vou estar aqui passando de novo para estar atualizando e estar compartilhando com vocês, porque realmente, né, é difícil. Porque eu quero estar colocando isso em vídeo para quem tem e não tem saber por que eu passo, minha experiência, meu relato, como é e como tem sido e como eu enfrentei. Porque isso não é brincadeira, é coisa séria. E
talvez uma parte de gente que daí veja esse vídeo e compartilhe, que conheçam melhor o que é ter uma fobia social. Então, não tô obrigando a ninguém, eu só, sabe, entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Então, cortar o vídeo porque daí dos 30 já foi mais 5 minutos e eu só fico lá contando no relógio, tá? Então, por favor, novamente, não se acamem, podem chegar até mim e entrem em contato comigo, tá? Vou ficar muito feliz de ajudar alguém. E se cuidem e sintam-se abraçados. E é isso aí. Falou.